A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia, meus irmãos. Vamos para mais um dia vencendo em Cristo. Pastor Edivaldo, muito bom dia. Não poderia deixar de fazer aqui o anúncio. Estou vendo que o pessoal não está se empolgando, mas vamos ajudar a obra. Não tem só a caneca, tem a garrafinha, tem um livro que o pessoal acho que já esqueceu de comprar esse livro aí, Pastor Edivaldo. Bom, meus irmãos, brincadeiras à parte, vamos falar aqui brevemente, como eu sempre digo, não é o contexto total, mas sim uma pílula para que a gente possa desenvolver sabedoria e crescer em graça e em conhecimento. Meus irmãos, a pílula de sabedoria, nessa manhã aqui, falando para a Rede Vitória Plena TV, aplicativo, TikTok, meu Deus, mundialmente, dos estúdios de Boracéia, São Paulo. Ô, glória! Pílula de sabedoria, meus irmãos. Vamos aqui. O crente Giló. Como manter a sua identidade em um mundo que quer mudar você a todo tempo? Como que eu mantenho, pastor Edivaldo, a minha identidade nesse mundo que a todo tempo quer me mudar? A palavra de Deus, meus irmãos, em Romanos 12:2 diz assim, na versão NVI: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu amoldo a minha mentalidade, a minha mente, na palavra de Deus, nos princípios e valores de Deus, eu desfruto, eu experimento e comprovo boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vivo sobre a vontade de Deus. Vamos aqui. A título de introdução, eu já quero fazer uma simples reflexão com vocês, mas sem perder a profundidade. Eu gosto dessa metáfora do crente Giló. E antes que alguém diga, mas Giló é amargo. Calma, calma o seu coração, crente. Não é sobre o sabor que eu vou falar. Isso fica para um outro momento quando falarmos do sal e a luz. Observem o Giló, meus irmãos, em um prato de comida. Ele pode estar no meio do arroz, ele pode estar no meio do feijão, ele pode estar ao lado da carne, da salada, da farofa, mas ele continua sendo Giló. Em que sentido? Ele não absorve o gosto dos outros alimentos. Ele mantém a sua identidade. Eu estou usando essa parábola aqui para ficar fácil para você entender que Deus quer falar com você com relação à sua identidade. Então, como eu disse, o Giló, ele pode estar no meio, ao lado, entre diversas situações, mas ele não absorve aquela situação. Ele mantém a sua identidade. Pessoas, ambientes. Se eu não for um crente Giló, pessoas e ambientes me influenciarão e me afastarão de Deus. Talvez seja um dos maiores desafios da vida cristã atual, meus irmãos. Permanecer dentro do chamado de Deus, dentro daquilo que Deus nos chamou para ser, independente do ambiente onde nós estamos. Nós vivemos, meus irmãos, uma geração que muda facilmente de comportamento conforme a companhia. O vento sopra para lá e para cá e o barquinho do cristão vai indo. É lá e cá, é cá e lá. Vivemos em uma geração que sofre essa mudança de comportamento conforme a companhia. Porque quando eu estou perto dos que oram, eu oro. Quando eu estou perto dos que reclamam, eu reclamo. Quando eu estou perto do que fala mal, eu falo mal. Quando eu estou perto dos que valorizam a Deus, eu valorizo a Deus. Troca a roda, troca o discurso, troca o ambiente, troca os princípios, mas Deus nos chama para algo diferente nessa manhã. Ele nos chama para, além de termos identidade, para constantemente confirmarmos a nossa identidade. O cristão maduro, ele influencia o ambiente, ele não é dominado por ele.
Daniel, gosto muito disso. Daniel foi levado para a Babilônia. Ele aprendeu a cultura, ele aprendeu a língua, ele aprendeu a trabalhar naquele sistema, mas a Babilônia nunca entrou dentro de Daniel. Daniel 1:8 vai te confirmar isso. Daniel decidiu não se tornar impuro. Daniel é verdadeiramente um exemplo de um crente de glória. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Essa é uma grande lição para nós nos dias presentes. Você pode trabalhar em uma empresa secular, estudar em uma universidade pública, conviver com pessoas que pensam diferente, viver em uma sociedade com valores diversos e ainda assim permanecer fiel a Cristo. O problema não é estar no ambiente, o problema é quando o ambiente toma o controle da minha identidade, controla a minha identidade. Ter identidade, meus irmãos, é saber quem você é em Deus. Quando eu conheço e sei a minha identidade, eu sei quem eu sou em Deus. Outro exemplo clássico: José viveu no Egito. Chegou como escravo, passou pela prisão e tornou-se governador. A grande maioria aqui já murmuraria e já trocaria a fidelidade e a sua identidade. Mas ele permaneceu firme, identificando a sua identidade. Não é José do Egito, é José no Egito, porque ele não pertencia ao Egito. Ele nunca abandonou os princípios que aprendeu com Deus. O Egito mudou a sua posição, mas nunca o Egito mudou o caráter de José. Hoje muitas pessoas sabem o que fazem, sabem onde trabalham, sabem quanto ganham, mas quando a identidade está apenas no cargo, a perda do cargo traz desespero. Quando a identidade está apenas no dinheiro, a perda financeira gera colapso. Quando a identidade está apenas na aprovação das pessoas, qualquer crítica te destrói. Se a sua identidade depende de confirmação e aprovação de pessoas e não de Deus, qualquer crítica te destrói. Você recebe 10 elogios, mas uma crítica, por menor que ela seja, ela destrói a sua alma. Você até é capaz de esquecer de 10 elogios. Uma crítica te destrói, por quê? Porque a sua identidade está firmada em aprovação terrena. Mas, meu irmão, minha irmã, quando a identidade está em Cristo, existe estabilidade emocional, sentimental, espiritual, financeira, em todas as circunstâncias e áreas. Quando a minha identidade está em Cristo, eu tenho estabilidade. Por quê? Por mim? Não. Porque quando a minha identidade está em Cristo, eu sei que a minha identidade não muda porque Cristo não muda. O problema não é conviver com pessoas diferentes, porque Jesus, exemplo maravilhoso e clássico, Jesus conviveu com pescadores, com publicanos, com fariseus, com romanos, com pecadores, religiosos, mas nunca ele deixou de ser quem era. O verdadeiro cristianismo não é isolamento, não é criação de um grupinho isolado, não é religiosidade. Meus irmãos, não é isolamento esse negócio de ficar em casa porque já não acredita mais de estar na igreja em comunhão com seus irmãos, estão te enganando. Isso não é cristianismo. Somos o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo é feito de membros e tem igreja que está sentindo a sua falta, a sua ausência, pela importância que você faz a este corpo e você se deixando moldar pela cultura presente do isolamento. Eu assisto pregações pela internet. Eu sigo o fulano de tal. Eu achei que você seguia Cristo, meu irmão. A igreja não salva, fica tranquilo. Mas aquele que foi salvo por Cristo deseja estar nessa igreja, a qual Cristo chama de corpo,
e que ela é feita de membros para adorá-lo. Entenda isso, não é a igreja que salva, aleluias, mas nunca Jesus deixou de ser quem era. O verdadeiro cristianismo, eu afirmo aqui, ratifico isso para você, não é isolamento, é influência. Fomos chamados para influenciar, não fomos chamados para fugir das pessoas, fomos chamados para ser luz entre elas, trazê-las para a luz, a transparência, para essa modificação e transformação que só Cristo permite nos ter. Fomos chamados para ser luz. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. A luz não se torna escuridão porque entrou em um ambiente escuro. A luz continua sendo luz. Olha um outro exemplo além do Giló. Luz não perde a sua identidade. Você já percebeu que no escuro, quando a luz entra, o escuro desaparece? Mas você já percebeu que quando tem luz, e se você é luz, a escuridão não consegue te vencer? Não sobrepõe? Oh, glória! Falar aqui uma comparação, o crente camaleão e o crente Giló. Existe uma diferença enorme, porque o crente camaleão muda conforme o ambiente. O crente Giló mantém a sua essência. O camaleão adapta aos seus princípios, aceita tudo. Não, tudo bem. Ah, esse pecado, não, fica tranquilo. Não. Você recepciona, acolhe o pecador, mas o pecado precisa ser extinguido, arrancado. Não é para conviver com o pecadinho debaixo do tapete. Não se varre para debaixo do tapete o pecado. O crente camaleão se adapta. O Giló se adapta à sua linguagem sem abandonar os seus valores. Isso aqui também é para você, crente que é marrentão, é isso ou não é isso. Não, não é desse jeito. O crente Giló, ele se adapta. Como eu falei que num prato, o Giló pode estar no meio, entre as coisas, de lado e etc. Ele não absorve as características de identidade, mas ele se adapta para estar naquele prato. Porque precisamos estar no meio para influenciar e fazer a diferença. O crente camaleão, ele busca aprovação. Ele quer saber se a pregação dele foi boa, se o louvor que ele louvou impactou. Ele quer aprovação. Ele quer que a igreja fique, nossa, meu irmão, você pregou muito. Nossa, como você louva muito. Ei, tu canta é para minha glória, diz o Senhor. Tu prega é para minha glória. Tu és exaltado para minha glória. O crente camaleão busca aprovação, mas o crente Giló, ele busca agradar a Deus. O camaleão segue multidão, como eu falei. Ah, eu estou em casa, eu não vou mais para a igreja, não. Eu sigo fulano de tal. Eu assisto as pregações dele. Tudo bem assistir. Só que o crente Giló segue a Cristo. Romanos 12, como nós já lemos, nos alerta, não se amoldem ao padrão deste mundo. Deus não está nos dizendo para sermos estranhos. Ele está dizendo para não permitirmos que o mundo determine os nossos princípios que já estão estabelecidos na palavra de Deus há mais de 2000 anos. Como tudo isso impacta áreas das nossas vidas, meus irmãos, já caminhando para o fim? Vida espiritual. Quem tem identidade em Cristo não vive apenas de emoções. Permanece firme mesmo quando não sente nada de extraordinário. Eu já não sinto mais o arrepio. Eu já não sinto mais isso, eu já não sinto. Ele não vive de sentir. Quem tem identidade em Cristo não vive apenas de emoções e sentimentos. Quando nós falamos também dentro já do contexto de emoções e sentimentos, pessoas sem identidade vivem reféns das opiniões dos outros. Pessoas firmadas em Cristo encontram equilíbrio emocional. O elogio não me para, assim como também a crítica não me faz parar. Eu sigo para o alvo. Minhas emoções e sentimentos estão determinados, estabelecidos. No casamento, meus irmãos, um casal saudável é formado por duas pessoas que sabem o que são em Deus. Relacionamentos frágeis surgem quando a identidade do casal depende exclusivamente da identidade de um somente.
o casal se torna um só. Esse ajuda esse no momento de dificuldade e vice-versa, porque são um só. Não adianta uma esposa muito sábia e um marido, meu Deus, ou um marido super inteligente dentro da igreja, um verdadeiro profeta de Deus, mas na sua casa, meu Deus. Caminhando, finanças. Quem possui identidade em Cristo administra com recursos, os recursos de Deus com sabedoria. Não busca valor pessoal apenas no patrimônio, na aparência ou no sucesso. Ele administra os recursos sabendo que tudo pertence a Deus e precisamos, com excelência e com sabedoria, administrar a Deus. Questões da saúde física e mental. A identidade correta produz paz interior. Quando eu sei quem sou, a quem eu pertenço, quando eu sei os princípios e valores, eu tenho paz dentro do meu coração. A pessoa entende que o seu valor não depende apenas de performance, aparência ou validação externa. Eu não preciso de que ninguém fique me dizendo que eu estou indo muito bem. Ou que está indo tudo mal também. Eu não preciso dessa aprovação, esse carimbo, esse rótulo constante. Porque eu tenho paz dentro de mim. A paz em Cristo, a paz que excede todo entendimento. O maior exemplo de identidade, Jesus. Jesus foi amado por muitos, criticado por outros, traído por alguns, abandonado por vários. Mesmo assim, Jesus nunca perdeu a sua identidade. Quando foi batizado, o pai declarou: Este é meu filho em que me agrado. Jesus sabia quem era, por isso não precisava provar nada para ninguém. Quando sabemos quem somos em Deus, deixamos de viver tentando impressionar as pessoas. Dicas para você se transformar ou manter-se como um crente Giló. Número 1, a disciplina. Alimente a sua identidade. Como? Através da palavra. Quem não sabe quem é, será moldado pelo ambiente. Leia a Bíblia constantemente, ore, fortaleça sua mente com a verdade de Deus. Sua identidade precisa ser construída, e eu acrescento aqui, blindada e revestida diariamente. Obediência, mantenha os princípios ainda que esteja sob pressão. Falamos sobre Daniel, sobre José e sobre Jesus. Ambos permaneceram firmes mesmo em um ambiente de pressão. A obediência não é conivente apenas quando é fácil, conivente. Ela se revela quando existe pressão para ceder. Quando estou pressionado, essa pressão revela a minha identidade. Espiritualidade, busque a aprovação de Deus antes da aprovação das pessoas. Nem todos irão entender as suas escolhas, meus irmãos. Nem todos irão concordar com os princípios, mas o objetivo do cristão não é agradar a todos, é glorificar a Cristo Jesus. Quando Deus é referência principal, a opinião das pessoas perde o poder de controlar a sua vida. Concluo aqui, o Giló pode estar no meio de vários alimentos e continua sendo Giló. Daniel esteve na Babilônia e continuou sendo Daniel. José esteve no Egito e constantemente, em todas as etapas da sua vida, ele continuou sendo José. Jesus viveu entre os pecadores e continuou sendo Jesus. Deus está procurando homens e mulheres nessa manhã que convivam com o mundo sem se conformar com ele. Pessoas que sejam amorosas sem abrir mão da verdade. Humildes sem perder os princípios. Adaptáveis sem perder a identidade. Você não precisa mudar de personalidade para caber em uma mesa. Você não precisa abandonar os seus valores para ser aceito. Você não precisa negociar os seus princípios para ser relevante. Em Cristo, você já possui uma identidade. E quando a sua identidade está em Deus, os ambientes podem mudar, as pessoas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, mas tu continua firme. Romanos 12:2, reforçando essa passagem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente. Seja como Giló, meus irmãos. Esteja em qualquer ambiente, converse com qualquer pessoa, trabalhe em qualquer lugar, mas nunca permita que retirem aquilo que Deus colocou dentro de você. O mundo não precisa de mais cristãos camaleão.
Precisa de discípulos que conheçam sua identidade em Cristo. Conheça a sua identidade em Cristo e torne-se um crente Giló. Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração como uma pílula de sabedoria para o dia de hoje. Pastor Divaldo, eu volto para ti, Vitória Plena TV, mas um dia aí com vocês, culto no lar, culto da família, que todos os irmãos recebam essa pílula no coração e que sejam transformados pela verdade em nome de Jesus. Volto para ti, pastor Divaldo. Deus os abençoe.